Você já se imaginou em uma situação em que perde tudo? O que faria se de repente fosse forçado a começar do zero, sem dinheiro, sem bens, a milhares de quilômetros de casa? Para muitas pessoas, isso poderia ser o fim de tudo. Mas, para Zenão de Sítio, um comerciante que viveu há mais de 2000 anos, foi exatamente essa situação que mudou sua vida e deu origem a uma das filosofias mais influentes da história: o estoicismo. Zenão nasceu na ilha de Chipre e, como muitos de sua época, era um comerciante marítimo. Mas em um fatídico dia, uma tempestade feroz destruiu seu navio e ele perdeu todas as suas mercadorias. Durante essa viagem, Zenão experimentou o que talvez muitos de nós tememos: a perda de tudo. Mas em vez de se desesperar, ele encontrou algo ainda mais valioso. Zenão foi parar em Atenas, onde sua busca por respostas sobre como viver uma vida plena e como reagir diante da imprevisibilidade o levou a encontrar uma nova filosofia de vida: o estoicismo. Chegando em Atenas, ele foi direto para uma biblioteca onde começou a ler um livro sobre a vida de Sócrates. Esse encontro com a filosofia de Sócrates, um dos maiores pensadores da história, foi o que inspirou Zenão a fundar o estoicismo, uma escola de pensamento que teria um impacto duradouro na filosofia ocidental. Mas afinal, o que é o estoicismo? O nome estoicismo vem da palavra grega stoa, que significa pórtico. Zenão e seus discípulos se reuniam em um pórtico público decorado chamado Stoa Poikile, em Atenas, para discutir suas ideias. Ali nasceram os pilares dessa filosofia que buscava viver de acordo com a razão e com a natureza. Os estoicos acreditam que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas de como lidamos com elas. Para eles, tudo o que acontece no mundo faz parte de uma ordem racional, um grande plano universal, que eles chamavam de logos. E foi nesse ponto que a ideia de apatheia se torna central para a filosofia estoica. Apatheia, uma palavra grega, não significa a ausência de sentimentos, mas a ausência das paixões perturbadoras. Não se trata de viver sem emoção, mas de não ser escravizado por emoções descontroladas que nos afastam da razão. Os estoicos acreditam que, ao não se deixar levar por impulsos ou excessos, podemos alcançar um estado de paz interior. Essa apatia, ou melhor, autocontrole, nos ensina a separar aquilo que podemos controlar daquilo que não podemos. Como bem disse Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. O sofrimento, então, não vem dos eventos em si, mas de como reagimos a eles. E é por isso que o controle das emoções, a apatia, é visto por eles como uma das chaves para a verdadeira liberdade. E você, já parou para refletir sobre como está gastando o seu tempo? Bem, antes de responder a essa pergunta, não se esqueça de se inscrever no canal se quiser nos ajudar a alcançar nossa meta maluca de 10.000 inscritos nos próximos 6 meses. Vamos nessa! Para os estoicos, o caminho para viver uma vida plena e alcançar a verdadeira felicidade estava nas virtudes. Eles acreditavam que devemos cultivar 4 virtudes principais para alcançar essa serenidade. Sabedoria prática, a capacidade de tomar decisões informadas e racionais diante das dificuldades da vida. Temperança, o autocontrole e a moderação, essenciais em um mundo repleto de tentações e excessos. Justiça, tratar os outros com dignidade e respeito mesmo quando eles nos fazem mal. Coragem, não apenas nas grandes batalhas, mas também nas pequenas ações cotidianas, enfrentando desafios com clareza e integridade. Essas virtudes não são conceitos filosóficos abstratos, mas práticas diárias que os estoicos aplicavam para se tornar pessoas melhores e viver de maneira mais serena e consciente. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo romano, foi um exemplo claro da aplicação dessas virtudes na vida real. Ele não era apenas um filósofo, era também um político, um homem de negócios e, por um tempo, tutor do imperador Nero. Embora tenha vivido em um ambiente de excessos e corrupção, Sêneca permaneceu fiel aos princípios estoicos. Aos 50 anos, Sêneca escreveu uma série de cartas e ensaios abordando como a filosofia estoica poderia ser aplicada nas mais diversas situações cotidianas. Em sua obra Cartas a Lucílio, ele fala sobre o controle das emoções, a busca pela tranquilidade da alma e a importância de viver em harmonia com a natureza. Uma de suas frases mais famosas é: "Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito." Para Sêneca, o tempo era o recurso mais precioso,
e ele nos ensinava a usá-lo com sabedoria, sem desperdiçá-lo com vícios ou preocupações desnecessárias. Este ensinamento também ressoa em Epicteto, que foi um escravo, e ainda assim conseguiu atingir uma liberdade interna incomum. Epicteto nos lembrava que, independentemente das circunstâncias externas, temos sempre o poder de decidir como reagir. Ele nos instiga a tomar o controle da nossa mente, pois não são as coisas que nos perturbam, mas sim o nosso julgamento sobre elas. Marco Aurélio, imperador romano, é talvez o maior exemplo de como o estoicismo pode ser vivido no centro do poder. Mesmo no auge de sua autoridade, ele não se esqueceu dos ensinamentos dos antigos filósofos. Seu livro Meditações é uma das obras mais impactantes da filosofia ocidental. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, refletindo sobre os desafios que enfrentava como imperador e tentando sempre aplicar os princípios estoicos em sua vida. Ele buscava cultivar uma atitude de serenidade, independência emocional e foco no que estava ao seu alcance. Uma das suas mais poderosas lições é: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Para ele, a chave estava em como respondemos às dificuldades, não nas dificuldades em si. Um exemplo disso seria quando ele diz: deixe de ser uma marionete de cada impulso que tem e você cessará de reclamar do seu presente ou temer seu futuro. A ideia desse pensamento é basicamente nos afastar da nossa própria perspectiva limitada como um indivíduo e buscar experimentar o mundo através da perspectiva cósmica, ou seja, do próprio universo. Quando tentamos olhar para a vida sob uma perspectiva cósmica, vemos que trilhões de estrelas nasceram e morreram ao longo de bilhões de anos. Somente nos milhares de anos de vida da Terra, centenas de civilizações cresceram e foram totalmente destruídas. E da mesma forma, todos os seres humanos que estão vivos atualmente morrerão um dia. Este é o chamado memento mori, um conceito filosófico do estoicismo, onde você mantém uma constante consciência sobre sua própria mortalidade. Quando pensamos dessa forma, percebemos o quanto tudo é passageiro. Assim, as dores de sua vida se tornam mais leves e o presente se torna mais vivo. Quando compreendemos que a existência é passageira, nós podemos escolher viver uma vida que vale a pena ser vivida. É por isso que Marco Aurélio diz que não é a morte que um homem deve temer, mas sim nunca ter começado a viver. Em suas meditações, Marco Aurélio revela como ele, um imperador, refletia sobre a inevitabilidade da morte, sobre o controle e o excesso. Ele ensina que, em vez de se preocupar com o que está além do nosso controle, devemos aceitar a vida como ela é e agir com sabedoria, coragem e justiça diante do que nos é dado. Mas o estoicismo não se resume apenas a meditações e reflexões profundas. Ele tem o ideal de uma aplicação prática, algo que pode ser usado no dia a dia. Quando você se depara com algo fora de seu controle, como a chuva em um dia de passeio, ou uma situação inesperada que interrompe seus planos, e que os estoicos sugerem, não se preocupe. O que importa é como você reage a isso. Em vez de se deixar consumir pela frustração, busque soluções. Controle o que está ao seu alcance e aceite o que não pode mudar. Zenão acreditava que a verdadeira liberdade vem da capacidade de viver de acordo com a natureza, com a razão, sem se deixar escravizar pelos desejos e medos. Ele ensinava que a verdadeira paz interior se estende à maneira como tratamos os outros, reconhecendo que todos compartilhamos a mesma humanidade. Por isso, o conceito de apatheia nos lembra que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar nossas reações. A filosofia estoica nos ensina que somos escravos de nossas próprias expectativas e julgamentos. Como disse Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Por isso, ao aprender a aceitar o que não podemos mudar e agir com sabedoria, nos libertamos das perturbações externas. Séculos depois, as ideias dos filósofos estoicos ainda reverberam. Em momentos de grande adversidade, como em sua prisão de 27 anos, Nelson Mandela recorreu aos ensinamentos de Marco Aurélio para manter sua serenidade e esperança. Durante os anos de cativeiro em que foi constantemente desafiado por abusos e condições desumanas, Mandela encontrou forças nas lições estoicas para não se deixar consumir pelo ódio ou pela frustração. Em suas memórias, ele relata como, em momentos de desespero, se lembrava da filosofia de Marco Aurélio, que ensinava a aceitação dos acontecimentos que não podemos mudar. Mandela acreditava que a verdadeira liberdade vem de nossa capacidade de reagir com dignidade e respeito, mesmo diante das situações mais difíceis.
como ele mesmo disse: "Eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele." Essa atitude foi um reflexo direto dos ensinamentos estoicos, de que, apesar das circunstâncias, sempre temos o poder de escolher como reagir. E não é só no contexto político que o estoicismo é útil. Grandes nomes da atualidade, como Tim Ferriss e Ryan Holiday, também recorrem aos ensinamentos estoicos para manter sua calma, tomar decisões mais racionais e melhorar sua qualidade de vida. O estoicismo nos ensina que, apesar de não podermos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, sempre temos o poder de controlar como reagimos a essas situações. Ele nos desafia a ser mais fortes, mais sábios e mais justos, e principalmente, a viver de acordo com a razão e a natureza, buscando harmonia em nosso interior. Então lembre-se, como os estoicos, a verdadeira felicidade não está no que acontece com você, mas na forma como você escolhe reagir a tudo o que o mundo traz. Afinal, como Zenão ensinou, viva consistentemente, porque a chave da felicidade está em suas mãos. E você, o que acha da filosofia estoica? Nos conte nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Compartilhe também com quem também se interessa pelo estoicismo e você acha que vai gostar do nosso conteúdo. E se você deseja saber mais sobre esses e outros temas, não deixe de conferir os nossos outros vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Valeu, falou, um grande abraço do Fábrica e lembre-se, a existência é passageira. Tchau.